Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou gravar o tema Perigo em participar de igreja independente. Você sabe que no cristianismo atual tem crescido uma onda daqueles que, insatisfeitos com suas igrejas, estão buscando seguidores para formar uma nova igreja ao seu estilo. Mediante esta onda, mediante essa tendência, esse vídeo vai mostrar orientações de Ellen White sobre perigos em participar ou formar igrejas independentes. Ellen White nunca falou que outra igreja iria surgir no tempo do fim. Ellen White disse que Deus tem um povo peculiar. E você concorda com isto? No livro Eventos Finais, na página 31, ela declara: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornando-os representantes seus, e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra da salvação. Aqui nesse texto de Ellen White, eu vejo que ela está destacando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi escolhida nesse tempo do final com um conjunto de verdades profundas e solenes que conduzem então à salvação. E aí Deus tirou pessoas como você e eu da pedreira do mundo e então ligou a si com as verdades profundas da palavra de Deus e deseja que sejamos seus embaixadores. Ellen White não apoiou separação da igreja. Testemunho para Ministro, páginas 68 e 69, ela descreve: sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Portanto, o movimento independente não é plano de Deus. O Senhor ama essa igreja e disse que ela não será desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Você está me entendendo? Ellen White também orientou a não dar início a movimentos separatistas. E no livro Manual da Igreja tem esta ênfase também, página 66. Ainda que todos os membros tenham direitos iguais dentro da igreja, nenhum membro individualmente, nem nenhum grupo de membros deve dar início a um movimento, nem formar uma organização, nem procurar estimular a constituição de seguidores com vista a alcançar qualquer objetivo ou a espalhar o ensino de qualquer doutrina ou mensagem que não esteja em harmonia com os objetivos e os ensinos religiosos fundamentais da igreja. Querido, isto é muito importante para nós nesta hora final da história da Terra, você não acha? Também Ellen White destacou no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 202. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao nos aproximarmos do fim dos tempos, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa, mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. Então Deus orientou Ellen White a nos informar, a nos orientar de que Deus não aceita, não compartilha este ensino de que cada um possa agir independentemente. Ellen White orientou a conservar as nossas fileiras uniformemente. No livro Testemunho para Ministro, página 489, ela declara: mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há coisa que se assemelhe à ideia de cada qual ser independente. Temos que conservar uniformemente as nossas fileiras, para que não haja quebra no sistema de método e ordem que foi instituído por um trabalho sábio e cuidadoso.
Você está entendendo, querido? Olha como é que é importante mantermos unidos nesta fileira. Então Deus não quer que aqueles que estão insatisfeitos saiam, mas que se harmonizem, que vejam os pontos que possam harmonizar, leve a questão à liderança da igreja, às pessoas responsáveis, e então permaneça firme, leal a Deus dentro de sua igreja. E o que Ellen White disse sobre desprezar a autoridade da igreja? No livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 205, ela destaca: desprezando a autoridade da igreja, mostra desprezo a Deus que confiou a autoridade à igreja. Então, desprezar a igreja significa desprezar a Deus. Você tem feito isto? Você tem acompanhado pessoas que estão tentando fragmentar a igreja, dividir a igreja? Será que esse papel alegra a Deus? De forma alguma. Você já ouviu falar do congregacionalismo? O que é isto? Congregacionalismo é uma forma de organização eclesiástica que enfatiza a autoridade da igreja local em detrimento de qualquer estrutura organizacional acima daquela igreja. Ou seja, a igreja local tem soberania para decidir o que deseja em todas as coisas. Será esse modelo bom? Tem algum problema? Sim, querido. Nesse modelo de congregacionalismo, as pessoas gerenciam os recursos com foco apenas nas atividades locais, deixando de lado o chamado divino para pregar o evangelho a todo mundo, em todos os continentes. Então, as congregações locais são independentes uma da outra, e nesse movimento congregacionalista, já foi pesquisado e foi verificado que nesse modelo não se consegue harmonizar as crenças, mantê-las unidas o tempo todo ou por muito tempo. Não se consegue. Então, alguém até me disse: pastor, o congregacionalismo é uma boa opção. E por que a igreja não adota esse sistema? Por quê? Porque tem um detalhe, querido. A igreja percebeu que o congregacionalismo é incapaz de proporcionar uma estrutura financeira e ministerial, doutrinária favorável que cumprisse a missão mundial. Você entendeu? Então, no congregacionalismo, a igreja tem um dono, tem um pastor ou tem um líder, e aquele líder então toma as decisões, e aquele líder leva a decisão para a igreja local, e se a igreja não concorda, ela se dissolve e forma outra igreja. O dízimo que se recolhe, as ofertas que recolhe ali, ao invés de ajudar na pregação do evangelho mundial, permanece na igreja local ou com aquele líder que passa a ter imóveis caros fora do país, que passa a se enriquecer e torna-se como se fosse um empresário, dono daquela igreja. A igreja adventista não harmoniza com esse sistema, não concorda, então a igreja adotou um sistema representativo. Caso haja um problema ali com o pastor ou com o líder, a comissão reúne, decide e então tira aquela pessoa, ou a igreja superior, a união, a associação, trabalha no caso e tira aquela pessoa, põe outra pessoa no lugar e cumpre aquele papel que Deus disse: sai Saul porque Davi vem chegando, e a igreja continua crescendo, harmoniosa e preparando para a volta de Jesus. Então, cremos que a proposta congregacionalista é inaceitável para a igreja nos dias finais da história humana. A igreja adventista foi estabelecida e consolidada sob a supervisão e aprovação da voz profética para esse tempo. Então você e eu, nós precisamos valorizar isto. Nós que temos uma responsabilidade diante da verdade de Deus. A igreja adventista tem um duplo propósito e ela cumpre esse propósito de forma mundial: manter a unidade doutrinária da denominação e facilitar o cumprimento da missão no mundo, com métodos, com teologia, com a ética, e assim a igreja avança. Querido,
Não vale a pena valorizar esse modelo? Ellen White diz como tratar dos erros da igreja. A igreja tem seres humanos e a igreja é composta de pessoas com falhas, como você e eu. Então, caso haja um erro, qual é a iniciativa segundo Ellen White? Ela diz: caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atentará a isto e trabalhará para endireitar todo erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Perfeitamente, Deus faz isto. Inclusive, eu lembro de uma igreja no interior do nosso país que se revoltou contra a associação, que se revoltou contra o pastor local. Então a associação mandava obreiros para lá para corrigir o problema e a igreja não resolvia, não aceitava. Então o presidente esteve lá e o presidente teve que dizer o que Deus terá que fazer com vocês para vocês entenderem o propósito dele nesta igreja, para que vocês respeitem esta igreja, para que vocês não causem divisão nesta igreja. E queridos, a história menciona que esse evento ocorreu por volta aí na década de 60, 50 para 60. E então, naquele dia, naquele sábado, na parte da tarde, surgiu um temporal enorme e a igreja foi toda descoberta num instante. O temporal levou o telhado da igreja e os irmãos puderam então tirar lições. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas, a igreja é santa e nós devemos respeitá-la como Deus orienta. E qual é o seu compromisso? Qual é o meu compromisso, meu irmão? O nosso compromisso é nos tornarmos alicerces desta igreja, nos tornarmos morões desta igreja, manter a verdade em todos os seus contornos. Você está disposto a fazer isto? Você tem feito isto para a honra e glória de Deus? Amém! Se você tem feito isso. Se não, coloque a sua vida em ordem e procure levar esta igreja para Jesus Cristo. E como Jesus se sente quando criticam a sua igreja? Será que ele não se sente satisfeito? Olha, meu irmão, olha o que Ellen White disse. Coisa alguma neste mundo é tão preciosa para Deus como sua igreja. Coisa alguma é por ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo serviço. Deus chamará as contas todos quanto ajudam a Satanás em sua obra de criticar e desanimar. Isso não é profundo, meu irmão? Isso não é importante analisar? E eu creio que, dentro em breve, você vai ver, como diz o texto de Malaquias, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus com integridade, com amor, com propósito, e os que não servem. De que lado você está? Como você está tratando a igreja que é a menina dos olhos de Deus? Que Deus lhe abençoe, que você possa ser um baluarte, um estandarte, um luzeiro na pregação deste evangelho. Amém? Amém. Que Deus lhe abençoe.